Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos um convidado especial que traz informações para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E hoje não é diferente. Eu estou com uma convidada aqui que ela, além de ser uma pessoa iluminada, sorridente, ela também é uma empreendedora que tem muitas histórias para contar. Eu estou aqui com a Ana Santos, mais conhecida como Ana Buguela. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Deu certo, Deu certo. Até que enfim, né? Até que enfim, Ana. Queria muito trazê-la aqui, porque a sua história de sucesso, a sua história como empreendedora, eu acredito que seja muito inspiradora para muitas mulheres. Né? Então, primeiro vamos começar com esse Buguela. O que significa o Buguela, Ana? Olha, é um prazer o convite. Fico muito lisonjeada em saber que a minha história também pode contribuir, que é uma história muito comum com as empreendedoras de periferia. A Buguela é um nome que me deram num samba em 99 e me chamavam de Buguela, as Buguelas chegaram. E aí, quando eu tive o insight de empreender com a costura criativa, eu precisava de um nome diferente. Porque eu também já tive negócio lá atrás. Então, quando tinha que mudar esse insight. E a Buguela veio, e aí eu fui buscar saber qual que é o significado da Buguela. No Nordeste é um significado, é piá, é criança pequena, quando o frango nasce bem pequenininho, mirradinho, chama de Buguela. Lá no Centro-Oeste é aquela criança espivitada que gosta de brincar, de bagunçar. E aqui no Sudeste eu adotei para mim que era a Buguela, a expressiva, moleca grande. Então eu sou sempre muito brincalhona, muito alegre, tiro farelo com todo mundo. Então é esse jeito Buguela de ser. Eu adotei como estilo aqui no Sudeste e a Buguela tá aí. E acabou se tornando a sua marca. A minha marca é registrada. A sua marca é registrada. Todo mundo hoje me conhece como Ana Buguela, não Ana Santos. Ana Santos só de registro. É Ana Buguela agora. Ô, Ana, me diz uma coisa. Eu já te conheci como empreendedora, né? Já conhecendo um pouco das suas bolsas, um pouco do seu trabalho. Mas hoje a gente tem essas bolsas maravilhosas aqui. Mas antes da gente começar a mostrá-las aqui, falar sobre os detalhes, nem sempre foi assim, né? Conta pra gente como é que começou essa ideia da criação das bolsas. Olha, como eu falei inicialmente, eu já tinha um negócio, já empreendia, sem saber o que era empreender, porque eu trabalhava em confecção de costura, então sempre tive ali no meio da costura, só que eu nunca sentava na máquina para costurar, eu era ajudante geral dentro da oficina de costura. Sim. E aí, quando eu precisei de uma peça, de uma bolsa grande, resistente, eu fui buscar saber o valor. Ou era grande, resistente, com valor que eu não podia pagar, ou era frágil, ou era barato e era frágil. Então, para mim, não dava. Foi quando eu peguei um retalho de tecido jeans na indústria e fiz uma costura, não, fiz um corte. Só que eu não sabia costurar. Daí pedi para uma costureira e a costureira... eu faço, costuro para você, só que se você me fazer uma para mim. Aí foi a primeira, a outra gostou. Faz uma pra mim. Falei, costura. Aí quem que vai costurar? Só se você me der uma. Eu falei, vou fazer não. Daí deixei. Meio que permuta. Falei, não, toda vez eu vou cortar uma peça, vender uma peça, e eu vou ter que dar uma, não vai bom negócio. Não dá. Aí desisti. Fiquei um bom tempo sem. Quando eu comecei a trabalhar no centro, no Brás, eu vi essa necessidade dessa bolsa. Eu fiz uma bolsa, a pessoa gostou. Falei, não, vou ter que aprender. Aí aprendi a costurar em casa, na internet, comprando revistinha. Daí o meu ex-namorado, ele sabia costurar, me deu várias dicas de costura, me ensinou ali na prática. Minha cunhada emprestou uma máquina de costura e eu comecei dali a fazer um monte de pecinhas que eu via na internet. E aí nasceu a costura criativa na minha vida. Eu me apaixonei, larguei a pintura em vidro, pintura em MDF e só me dediquei a fazer a costura criativa e vi que o nicho de bolsas era um nicho muito promissor. Era um nicho que realmente poderia suprir ali e trazer um significado maior, porque impacta em outros ambientes, né? Sim. A costura em bolsas, em retalho, o impacto ambiental para mim foi uma paixão conhecer esse mundo e fazer as bolsas colaborando com o impacto ambiental.
Também te trouxe, acho que, uma série de outras informações que vieram ao encontro da sua ideia, da sua maneira de ser, né? Já trabalhava com arte e tudo mais. Já gostava, né? Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei de inventar muito, eu gostava de fazer as peças no meu estilo, do meu jeito. Então, quando veio a criatividade, não que a pintura não me dava um estilo, mas ela me limitava. E ela me deixava meio bloqueada, principalmente me limitava em espaço. Aí, quando eu comecei a fazer a costura criativa, falei, cara, é um mundo, um leque assim gigante. Então, eu preciso me encontrar. Aí, eu fui fazendo outras coisas e a bolsa realmente, eu falei, cara, é isso que eu quero. Está buguela, está estilosa. E aí foi que comecei. Criando as peças. Foi uma transformação muito gigantesca. Eu estar trabalhando com a costura criativa, ela realmente me transformou. E aí, quando eu vi que isso também poderia ser além, aí hoje a gente tá indo. Tá indo pro mundo, né? Pro mundo, literalmente pro mundo. Literalmente. Eu peguei um pouquinho dessa sua passagem aí algum tempo atrás, eu acho que 2018, 2019, né? Que você já tinha começado a exportar. Foi quando foi a transformação da Buguela mesmo. Foi quando eu realmente comecei a me profissionalizar, buscar conhecimento, buscar qual que é a estrutura que eu precisava, todo esse acompanhamento através de parcerias também. Foi quando a gente começou a fazer bolsas e eu tive a oportunidade de fazer um evento internacional com o consulado dos Estados Unidos aqui em São Paulo. E a bolsa está aí nos Estados Unidos, passeando, querida. Está aí passeando em Angola e está em Washington, que a menina falou que ela levou, e tem 2 na Itália, que eu falei assim, mano, Buguela tá como? Tá internacional. Tá internacional. Tem que seja mais, cada vez mais, aí achei muito legal e foi o estupim, o estalo. Não é mais artesanato, não é mais artesanato. É um negócio, é cultura, exato, é marca. Levar... Hoje eu saí desse estado de que, peraí, artesanal não é 100% artesanal, mas hoje é um negócio de impacto social no qual as bolsas, ela representa uma identidade, ela representa uma cultura e ela está para o mundo. Hoje ela está para realmente impactar outras mulheres, aí ajudando na autoestima da mulher. E aí o artesanato, não que seja diferente, ele é um pouco limitado. Hoje é empresa. Hoje eu me vejo como uma empresária, não menos como uma artesã. Então, tem leques aí de possibilidades. O Buguela está se transformando mais uma vez e alcançando outros lugares do quais o artesanato nos limita, né? Nos limita. Então, e é interessante, Ana, porque tudo isso é uma questão de mentalidade. Tem tudo a ver com mentalidade, né? Você ter uma mentalidade empreendedora foi o que mudou a chave do seu negócio. Foi através do conhecimento que eu comecei a entender os processos. Então, quando a gente tem acesso a isso, buscar, eu sempre, como eu falei, eu sou muito curiosa. Então, eu tive que correr atrás, entender o que era o empreendedorismo, que eu achava que era só fazer, ir lá e vender. Não é. Tem muita coisa envolvida, tem muitas lacunas aí em aberto. E quando a gente vem de um sistema tão limitado que é a periferia, quando a gente não tem informação, a gente tem que buscar cada vez mais. Então, eu fui buscar o que era finanças, gestão de pessoas, gestão de trabalho. Então, eu tive que aprender tudo isso para entender o empreendedorismo com um contexto geral. Então, quando a gente trabalha, começa a empreender pela Docnin, um gatilho que eu tive, que eu tinha 3 filhos para sustentar. Então, eu tinha que fazer algo a mais para ter dinheiro a mais. Tem que ter dinheiro. Tem que ter. Então, foi pela dor. Mas quando eu entendi que o empreendedorismo eu precisava um pouco mais, aí eu preciso... Esses gatilhos, essas crenças limitantes que eu tinha, que o pouco, as mentiras que nos contaram, que o não já tem. Não, peraí, a mentalidade. É tudo uma questão de mentalidade, é de você entender, não precisa. Só o seu talento não é o suficiente. Você tem que ter um conhecimento, você tem que estar buscando, você tem que estar em informação, você tem que estar em rede. E aí muda a sua mentalidade. Aí você começa a entender
que existe um mundo paralelo, né? Porque fica de meio que um mundo paralelo. Não é apenas artesanato, não é apenas você empreender por empreender, vender por vender, não. Você tem que ter algo a mais, você tem que entender algo a mais. Então, essa mentalidade de empreendedora também faz total diferença. Total diferença, Porque é isso que você falou, nos contam tantas mentiras que só a capacidade, só a criatividade basta, só o talento basta. E quando a gente vê, isso acaba diminuindo muito o nosso valor, né? Exato. As pessoas, eu lembro que há um tempo atrás eu atendia uma aluna minha, da mentoria, e que foi uma coisa bastante interessante, que ela sempre produzia joias e ela presenteava os familiares com as joias dela, né? Então, eram os aniversários, as datas que tinha em família, as pessoas nunca compravam nada dela porque já sabiam que iam ganhar. Então, não tinha valor nenhum aquilo que ela produzia. Era bonitinho. Era bonitinho. Ai, como ela tem talento, como ela faz... A partir do momento que ela mudou a postura, mudou a mentalidade, aí sim as pessoas começaram a comprar, a valorizar. Então, isso faz toda a diferença. Agora, vamos falar sobre as bolsas. Conta pra gente aí. Vamos começar por esse conjuntinho aqui. Mostra pra gente. Essa daqui é a Moleca Atrevida, aqui, né? Essa daqui é a bolsa é a Moleca Atrevida, uma dos recordes no ateliê. Ela tem, olha o design dela, que gracinha. Uma bolsa falsa pequena, né? Que ela tem uma profundidade bem grande, tem um bolsinho de segurança. Essa daqui, ela é muito queridinha no ateliê, sai bastante. Junto com a bolsa Aisha, né? Então, a gente sempre está fazendo um conjuntinho bem interessante, onde eu uso bastante tecidos africano com o jeans, que é um tecido sustentável, resistente, que está aí, né? Sendo jogado e descartado na indústria têxtil, aí sem significado. Então, aqui a gente transforma, a gente faz com que ela vire uma peça útil, versátil, ajudando, mais uma vez, no impacto social, ou no impacto ambiental, né? Olha essa daqui. Isso, essa daqui eu construí ontem, viu? Perde o microfone. Ai, tá aqui o microfone, tem que voltar, gente. Essa daqui, ó. Essa daqui eu construí ontem, tá? Ontem eu fiz, falei, vou pro podcast, tô querendo uma bolsa diferente. Então, essa daqui também é uma peça do Ateliê Bughela. Tá sem nome, hein, gente? Tá precisando de nome. Vira pra gente ver a parte do zíper na frente aqui. Olha só. Tem um design também bem interessante. Essa alcinha é uma alça de tiracolor também. E você sempre dá nomes. Sempre tem nome, sempre tem nome. Aí tem então aqui. E também pensando nessa estrutura agora da Bughela, a gente só trabalha com, agora não mais só com os tecidos. Aqui, ó, uma carteirinha de mão. Isso daqui também é aquela carteirinha de mão bem versátil. Coringa, né? Isso, peça coringa. Dia das Mães aí, por favor, hein, gente? Bora, hein? Vem que vem aqui na Bughela. Tá todo o estilo, toda a versatilidade para sua mãe. Tá estilosa, com peças únicas, né? E essas peças são únicas, então só vai encontrar lá no ateliê também. Então, trabalhando com tecido jeans, tecido brim, então tecido 100% algodão e também agora com sintético, tá? Aqui também. A Bughela tem essa parte agora semi-industrial, que é os tecidos sintéticos também, que é uma aceitação, mas com toda a identidade afro, né, toda a identidade afrocultural, que nós somos descendentes africanos, então a gente traz toda essa ancestralidade para dentro do ateliê, trazendo peças totalmente diferentes, versáteis, que você vai bater os olhos e fala assim, olha, essa é minha bolsa. Essa é Bughela. Chegando de estilo e chegando de Bughela. Tem que chegar impactando. E você mesmo. Fez uma... Trouxe, né, a pochete tão querida, né? Super versátil. Nunca sai de moda, nunca, né? Nunca sai de moda. Todo ela mundo só muda mesmo pochete. A estampa, o design dela. Aquela peça também, coringa, aquela bolsinha super versátil, que você sai para tudo quanto é canto, com o básico, mas também com estilo, né? Aqui é um conjuntinho que você vem com a necessáriozinho, que tem que estar organizada e maravilhosa, tem que estar junto com a bolsa Marisa. Então, essa aqui é a bolsa Marisa de mão, e tem a bolsa Marisa também de tiracolo. Se vocês puderem entrar lá no Instagram, @Ateliê Bughela, conhecer meu trabalho, dar opiniões, sugestões, eu sempre estou aberta a isso, eu gosto muito do feedback, de opiniões, para que eu possa também crescer, melhorar, para que eu possa atender você, trazer para você o estilo que é só seu. Então, a Bughela dá aquele toquezinho bem bacana
Então, bora, hein, gente? Se puderem chamar lá, pode, por favor. Ana, antes da gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão da ancestralidade, sobre a questão de você também fazer esse resgate. Eu acho que é super importante, porque a gente sempre quer a nossa identidade naquilo que a gente usa, né? E eu acho muito importante. Então, quando você faz as peças e que você quer trazer a cultura afro, como que você faz a pesquisa? Você teve que pesquisar bastante, né? Bastante. Até mesmo ouvir, né? Débora, quando eu comecei a empreender, como eu falei, por uma necessidade. E eu comecei a entender que eu tinha que buscar a minha identidade, qual que era o meu propósito com as peças. Então, eu acreditava que eu era parda, mas não existe parda. Eu sou afrodescendente, eu sou negra, então sou afrodescendente. Então, trazer esse resgate, se conhecer, e eu quero trazer para as peças isso, uma peça que você se olhe no espelho e você se reconheça com a sua identidade. Nós somos sustentável desde sempre. Então, unir a sustentabilidade com a cultura afro, o ancestral, quem veio antes da gente, isso é incrível. Então, a gente consegue entender os nossos porquês. Porque os gatilhos que a gente tem, porque a gente vive nessa escassez, nessa limitação, e é tudo uma questão ancestral. Então, trazer essa identidade, uma peça que você se vê uma negra poderosa, uma negra de sucesso, você se autorresgata. Cara, eu sou descendente disso. Você então, essa é minha herança. A minha herança não é escassez, minha herança não é sofrimento. Então, quando eu comecei a entender esse processo, eu trago esse pouquinho de carinho, esse cuidado com a mulher, porque eu quero que ela se olhe e se ela se sinta linda, forte, poderosa, com uma autoestima lá em cima, autêntica, porque todos nós somos autênticas, todos nós temos os nossos jeitinhos de fazer. Então, cara, se eu sei que eu gosto desse tecido, eu gosto dessa combinação, cara, é minha cara, é minha, então eu trago um pouquinho disso. E espero que vocês gostem aí do meu trabalho. E que se identifiquem, né? Que eu acho que isso é primordial. Ai, Ana, que pena que o nosso tempo é curto, mas muito, muito obrigada por ter vindo, apresentado o seu trabalho, né? E ver o crescimento do seu trabalho em termos de acabamento, de, como se chama? Acessórios, né? Que você coloca, né? Cada vez mais crescendo, estudando, isso melhorando, é muito gostoso. Cada vez, né? E eu que agradeço a oportunidade, isso também é uma oportunidade de crescimento, falar do que eu estou fazendo, falar da minha jornada, isso me traz uma força incrível, porque eu comecei lá pequenininha, lá atrás, sem saber nada, pegando um retalhinho, juntando uma coisa ou outra, e hoje eu consigo transformar isso em peças de valor, e é isso que eu entrego, um valor não só um valor visual, mas um valor ancestral, um carinho, né, que eu entrego para as minhas clientes e vou cada vez... Espero novidade, hein, gente? Estou estudando cada vez mais e eu que agradeço de verdade a oportunidade de estar aqui com você. Que bom, Ana. Que bom que deu certo. Que bom, que maravilha. Muito obrigada mesmo, viu? E até uma próxima, né? O podcast da Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.